A Audi não está enfrentando apenas um problema pontual de desempenho, e o que aparece nas largadas como perda imediata de posições é, na verdade, a consequência mais visível de uma limitação mais profunda que a própria equipe já começou a admitir publicamente. Mesmo conseguindo gerar voltas competitivas em classificação, o carro não responde da mesma forma em condições de corrida, o que criou um padrão claro de inconsistência entre sábado e domingo. Ao abordar essa diferença, Mattia Binotto deixou evidente que a principal lacuna em relação aos concorrentes está concentrada na unidade de potência, o que muda completamente a forma como esse início de temporada precisa ser analisado, porque indica que a dificuldade não está na superfície do desempenho, mas na base do projeto. Ao detalhar essa limitação, Binotto não apontou apenas o motor como um elemento isolado, mas como parte de um conjunto que envolve eficiência energética, forma de entrega de potência e dirigibilidade. Esse último ponto se torna particularmente relevante quando se observa o comportamento do carro em situações mais exigentes, porque a própria equipe reconhece que a troca de marchas ainda apresenta um comportamento brusco, o que afeta diretamente a estabilidade. Quando a transição entre aceleração e desaceleração não é fluida, o piloto precisa compensar constantemente esse comportamento, o que reduz a capacidade de extrair desempenho de forma consistente ao longo da volta. Quando esse conjunto de limitações é colocado em perspectiva, a dificuldade nas largadas deixa de ser o problema principal e passa a ser apenas o ponto onde essa limitação se torna mais evidente. A largada exige uma combinação precisa entre entrega imediata de potência, controle de tração e estabilidade do carro. E qualquer irregularidade nesse processo compromete a capacidade de reação no momento em que todos os carros estão partindo em igualdade de condição. Se a unidade de potência não consegue liberar energia de forma eficiente e o carro apresenta instabilidade na resposta, o resultado é a perda de posições antes mesmo da corrida se estabelecer. Esse tipo de limitação não se restringe aos primeiros metros, porque influencia toda a dinâmica da corrida a partir do momento em que o piloto passa a operar fora da posição ideal. Ao perder posições na largada, o carro entra em tráfego mais intenso, o que reduz a eficiência aerodinâmica e exige um uso mais agressivo de energia para tentar recuperar terreno. Em um regulamento onde a gestão de energia define a capacidade de ataque e defesa, esse consumo adicional compromete as fases seguintes da prova, criando um efeito acumulativo que impede o carro de explorar plenamente seu potencial. A própria equipe reconhece que essa limitação pode representar uma diferença significativa de desempenho em relação aos concorrentes, não apenas em situações específicas, mas ao longo de toda a volta. Quando a entrega de potência não é eficiente e a dirigibilidade não permite explorar o limite do carro com consistência, a perda de tempo não aparece em um único setor, mas se distribui ao longo da pista, criando uma diferença que se acumula de forma contínua. Esse tipo de cenário é mais complexo de resolver, porque não depende de um único ajuste, mas de uma evolução coordenada de todo o conjunto. Dentro desse contexto, a atuação do Mattia Binotto ganha um significado mais claro, porque a forma como a equipe organiza suas decisões passa a ser determinante para a velocidade de resposta a esse tipo de problema. Ao concentrar mais responsabilidade técnica em torno da sua liderança, a Audi reduz o tempo entre identificação e tentativa de correção, o que pode acelerar o desenvolvimento em um projeto que ainda está em fase de maturação. Ao mesmo tempo, essa estrutura aumenta a dependência da qualidade das decisões tomadas nesse nível, já que os erros de interpretação tendem a impactar o conjunto de forma mais direta. A presença do Gabriel Bortoleto nesse cenário também ganha relevância, porque ele passa a atuar como um elo direto entre o comportamento do carro em pista e o processo de tomada de decisão dentro da equipe. Em uma estrutura onde a comunicação tende a ser mais direta, a capacidade do piloto de traduzir sensações em informações técnicas pode acelerar a identificação de problemas e a priorização de soluções, especialmente em um projeto que ainda busca consistência. Esse tipo de interação não define o rumo do desenvolvimento, mas influencia a forma como ele acontece. O ponto mais importante dessa análise é que a própria Audi já esperava enfrentar esse tipo de desafio, o que indica que a limitação atual não é uma surpresa, mas parte de um processo natural de desenvolvimento de uma unidade de potência construída do zero. Isso sugere que a evolução não virá de uma solução imediata, mas de um conjunto de melhorias progressivas que precisam ser validadas ao longo da temporada. A questão, portanto, não é se o problema pode ser resolvido, mas em que ritmo essa evolução vai acontecer em comparação com os concorrentes. O que esse início de temporada deixa claro é que a Audi não está distante por falta de capacidade de gerar velocidade,
mas por uma limitação estrutural que impede a conversão desse desempenho em resultado consistente. Quando o problema está na base do projeto, a correção exige tempo, integração e precisão, o que naturalmente torna o processo mais lento do que ajustes pontuais em outras áreas. A partir daqui, o desempenho da equipe passa a ser menos uma questão de potencial e mais uma questão de evolução ao longo do campeonato. E é exatamente nesse ponto que entra sua leitura. Você acredita que a Audi consegue reduzir essa diferença ainda nesta temporada? Ou esse é um cenário que tende a acompanhar a equipe por mais tempo dentro desse novo ciclo técnico da Fórmula 1? Deixe seus comentários aqui embaixo.